Futebol de Verdade com António Tadeia. Não foi um jogo que me tenha enchido as medidas. Gostei mais da exibição de Portugal na primeira parte em Paris, por exemplo, ou na segunda parte contra a Espanha, do que gostei do jogo que Portugal fez ontem. Não é que tenha sido mau, Portugal ganhou com justiça, ganhou bem, podia ter ganho por mais golos, perdeu, enfim, mais umas 2 ou 3 situações claríssimas de golo que podiam perfeitamente ter permitido que o resultado avançasse para fora de goleada, mas ao mesmo tempo também aquilo podia ter corrido mal, porque Portugal não conseguiu em nenhum momento manter o controle do jogo através da posse. Portugal acabou o jogo com menos posse de bola do que a Suécia, teve sempre muitas dificuldades nos comportamentos sem bola, andou sempre a correr muito atrás da bola, e eu acho que isto foi muito condicionado por alguns fatores. O facto de Portugal ter tido dificuldades em controlar o jogo teve a ver com um acumular de fatores. O primeiro, o desgaste que os jogadores já tinham, porque foram 3 jogos em 8 dias, os 2 primeiros de enormíssima exigência competitiva, alguns deles estiveram sempre em campo, e Portugal só fez, por exemplo, 2 alterações do jogo com a França para o jogo com a Suécia. Saíram o Nelson Semedo para entrar o João Cancelo e saiu o Cristiano Ronaldo para entrar o Diogo Jota. Portanto, 9 dos 11 jogadores titulares repetiram a titularidade depois do jogo com a França. E alguns deles já tinham jogado também um período de tempo ainda assim relativamente longo contra a Espanha. Portanto, já havia ali algum desgaste e alguma dificuldade em manter a intensidade sem bola, porque é sempre mais complicado manter a pressão, enfim. E depois, no momento de perda de bola da Suécia, a Suécia tentava fazer pressão imediatamente na saída de bola de Portugal. Pressão ineficaz, sempre ineficaz. Portugal passou sempre aquela primeira zona de pressão sem grandes problemas. O que é que acontecia? Havia herdades de espaço atrás do meio-campo da Suécia, onde os 2 médios apareciam muito isolados perante aquilo que era o cavalgar de William Carvalho, de Rafael Guerreiro, do João Cancelo, do Bruno Fernandes, que apareciam ali, tinham ali um convite para explorar todo aquele espaço atrás do meio-campo da Suécia. E isto originou um jogo de transição permanente. Foi um jogo, aquilo que na gíria se costuma chamar um jogo partido. O que é um jogo partido? É um jogo que não é controlado a meio-campo. Está a bola cá, bola lá, bola cá, bola lá, bola sempre nas 2 áreas. Reparem, a primeira parte começou assim, com ocasiões de golo na baliza de Portugal, depois na baliza da Suécia, depois na baliza de Portugal, depois na baliza da Suécia. Aí acabou por impor-se a maior qualidade individual dos jogadores portugueses, porque perante, se calhar, o mesmo número de ocasiões na primeira parte, enfim, talvez uma ligeira superioridade de Portugal, chegaram ao intervalo a ganhar por 2-0 e com o jogo já muito bem encaminhado. Mas a verdade é que Portugal nunca conseguiu controlar o jogo, sobretudo sem bola. E, portanto, gostei do Jota, gostei do William, gostei do Cancelo, porque me parece que foi uma boa opção a de Fernando Santos ter alternado os laterais direitos entre os jogos, porque ambos tiveram sempre, tanto ele como o Nelson Semedo, tiveram sempre disponibilidade física para fazer aquilo que o Rafael Guerreiro teve que jogar sempre, não pôde fazer. Gostei muito do Pep, com uma sobriedade e uma categoria no desarme, na antecipação, e uma experiência também para aproveitar, ganhar algumas faltas importantes, que foram, no meu ponto de vista, os 4 melhores da equipa portuguesa. O empate em França, tendo sido bom, foi um excelente resultado. Portugal empatou fora com a outra equipa que é candidata neste momento à passagem à Final Four. Teve ali alguns aspectos menos bons e um deles foi o facto de o empate ter sido sem golos. E porquê é que eu digo isto? Porque o primeiro fator de desempate, caso 2 equipas cheguem ao final com o mesmo número de pontos, é o confronto direto. E isso pode acontecer entre Portugal e a França. Ora, o que é que vai acontecer? Na 5ª jornada, portanto, logo o primeiro jogo da Liga das Nações, em novembro, Portugal vai receber a França. Se Portugal ganhar, está automaticamente apurado, porque passaria a ter 3 pontos de avanço e superioridade no confronto direto. Vitória em casa, empate fora. Se a França ganhar, aplica-se o mesmo raciocínio. Portanto, a França fica imediatamente apurada. Isto é, teria 3 pontos de avanço e vantagem no confronto direto. Vitória fora, empate em casa. Portanto, a partir daí, tudo arrumado. E se empatam? Ora bem, se empatam, aqui temos as coisas vão ser mais complicadas. Porque, primeiro, se empatarem sem golos, fica desde logo anulado toda e qualquer hipótese de desempate através do confronto direto. Porquê? 0-0 em França, 0-0 em Portugal, ficam iguais,
O que é que vai decidir? Vai decidir aquilo que acontecer na última jornada, em que Portugal vai jogar à Croácia e a França recebe a Suécia. Portanto, à partida, mais dificuldades de Portugal. Mas Portugal vai, neste momento, com 4 golos de vantagem sobre a França. Portanto, Portugal, à partida, se ganhasse à Croácia, nessa última jornada, asseguraria que a França só lhe passaria à frente se conseguisse meter 5 à Suécia. E isso, enfim, não me parece que seja fácil. O problema todo é se Portugal empata com golos, porque uma das alíneas no desempate por confronto direto fala no número de golos marcados fora de casa no confronto entre as duas equipes. Portanto, se for 0-0 em França, imaginem 1-1, 2-2, 3-3 em Portugal, a França automaticamente ficaria com vantagem no confronto direto e Portugal só seguiria para a Final Four se fizesse na Croácia mais pontos do que a França em casa contra a Suécia. Isto é, Portugal teria que ficar à espera que a França não ganhasse em casa à Suécia e a Suécia tem até este momento 0 pontos, porque perdeu os 4 jogos que fez. Portanto, importante ganhar à França na próxima jornada. Se isso não for possível, importante pelo menos empatar, mas sem golos, para que Portugal possa entrar na última jornada a depender apenas de si próprio. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.